boa noite a todos, boa noite a todas. Agradecemos imensamente a presença de vocês aqui nessa nossa aula aberta, nessa nossa palestra, nesse nosso bate-papo sobre jornalismo esportivo, sobre esporte. Meu nome é Leonel Aguiar, sou professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio e atualmente também exerço o cargo de coordenador do curso de jornalismo aqui do nosso Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Então, nosso convidado de hoje é o jornalista Sidney Garamboni, mas antes de apresentá-lo, eu queria apresentar também os nossos debatedores, os nossos mediadores desse evento de hoje, que são dois professores. Começo pelo professor da PUC, Alexandre Caralta, e depois o professor Roberto Falcão. Então, o Alexandre Caralta é doutor em comunicação, mestre em gestão empresarial com MBA em administração esportiva. Ele é professor de jornalismo esportivo da PUC-Rio e também edita a revista Alceu. A revista Alceu é a revista científica do nosso programa de pós-graduação em comunicação da PUC-Rio. O Caralta foi editor executivo e editor de esporte do Jornal do Brasil e coordenou a cobertura de 2 Copas e de 2 Olimpíadas pelo JB. Também foi apresentador do programa O Negócio é Esporte, colunista do Diário Lance e coordenador da pauta de esporte da TV Brasil. E também trabalhou como repórter do Globo, participando da cobertura da Olimpíada de Barcelona. O Roberto Falcão, eu tive a honra de estudar junto com o Roberto Falcão na Universidade Federal Fluminense, somos contemporâneos ali na UF, no curso de jornalismo, é doutorando aqui em comunicação da PUC, tenho a alegria dele ser meu orientando, obviamente com trabalho sobre jornalismo esportivo, como não poderia deixar de ser, é mestre também em mídia cotidiana pela Universidade Federal Fluminense, professor da faixa das Faculdades Integradas L. Alonso, onde ele criou uma pós-graduação em jornalismo esportivo. O Falcão trabalhou no Jornal do Brasil, foi subeditor do JB e no Diário Lance, onde foi editor executivo, entre diversas outras publicações. Também quero destacar aqui que o Falcão tem experiência em comitês organizadores dos chamados mega-eventos. Foi gerente de imprensa dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, gerente de operações de imprensa em estádios da Copa do Mundo de 2014, gerente de projetos em operações de imprensa do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2016. E fechando, agora recentemente, ele trabalhou como oficial de mídia para a FIFA e para a Conmebol, trabalhando, inclusive, na última final da Copa Libertadores, recém-disputada aqui no Maracanã. Então, é isso. Eu quero agradecer aos 2 professores que vão mediar esse evento e também, adiante, conduzir o debate aqui, as perguntas, com o jornalista Sidney Garamboni, a quem agradecemos imensamente a presença. Muito obrigado, Sidney. Sidney está desde 1999 na TV Globo, onde é comentarista e diretor dos programas Bem Amigos, Boleiragem, Segue o Jogo e Grande Círculo. O Sidney é formado pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a nossa querida ECO, lá na UFRJ. Ele tem mestrado em Relações Internacionais na PUC-Rio, fez uma dissertação que foi publicada como livro, bastante interessante, A Primeira Guerra Mundial e a Imprensa Brasileira, e, além disso, é autor de vários outros livros. Aqui eu vou destacar um deles, que é Os 11 Maiores Volantes do Futebol Brasileiro. O Sidney também trabalhou em diversos órgãos de imprensa, na revista Isto É, nos jornais Tribuna da Imprensa, O Dia, O Globo, JB. Também foi professor de 2 universidades, da Universidade Veiga de Almeida. Acho que é isso. O Sidney tem um currículo acadêmico e profissional, né, assim, maravilhoso, consegue conjugar, né, tal como o Falcão e o Alexandre, né, uma perna na academia, uma perna no mercado de trabalho. E é isso, gente. Agradeço a presença de todos e de todas que estão aqui. Agora eu saio um pouco de cena e passo a bola, portanto, ao Caralta e ao Falcão, que vão conduzir
esse debate, esse evento aqui, junto com o Sidney, que já agradeci imensamente, e agradeço mais uma vez. Obrigado, Sidney. Grande abraço para vocês. A bola é sua, Caralto. Está sem som. Paulo, desculpa. Obrigado, Leonel. Obrigado aí pelas palavras, pela apresentação. Mais uma vez, bem-vindo a todos, a todas, nesse nosso bate-papo aqui. O roteiro é um roteiro muito óbvio, que a gente vai bater uma bolinha aqui com o Garamboni e depois abrir para vocês que estão aí participando, também bater uma bola com ele, poder fazer perguntas, comentar, porque a ideia é essa, é uma mesa redonda, né? Então, agradeço também, claro, a presença do meu parceiraço aí, o Falcão, mas eu passo agora a bola para o Garamboni já fazer uma apresentação, e, enfim, e daí a gente já toca, o Falcão depois já emenda aí uma pergunta para ele. Beleza? Então, vamos lá. Então, boa noite, amigos, professores, colegas. Muito bacana estar aqui. É quase com uma convocação, quando vocês me chamam. Faço com muito prazer. E achei o título muito instigante, né? Algumas vezes a gente vai a palestras, vai a discussões, mesas redondas, em que o título acaba sendo meio etéreo, assim, vamos falar sobre o que e tal, mas esse é uma coisa muito, muito atual e que, ao mesmo tempo, ela vai se modificando de ano a ano, mês a mês, clique a clique, post a post, que é essa cobertura esportiva multimídia. E aí, eu pensando sobre isso, né, que é uma coisa maravilhosa, né, como o Leonel falou, a gente vai vivendo, vai um pé na academia, um pé na TV, um pé no rádio, no jornal e tal, e às vezes você não vai parando para pensar no que você está fazendo. E aí eu fiquei me preparando minimamente para o nosso papo, e eu fiquei olhando assim, só o nome multimídia, né? E fiquei muito assim, focado nesse prefixo, multi. Né? Então, multimídia, para a gente fazer parte dessa multimídia, a gente tem que ser multirepórter, né? Porque o que a multimídia nos pede é uma multiplicidade de talentos e olhares. Então, eu acho muito bacana, porque a gente já tem muita gente aqui que está conversando que atravessou esse processo da comunicação, né? Quando você tinha televisão, rádio e jornal. E eles não conversavam entre si. E quando a gente fala hoje de comunicação e cobertura esportiva multimídia, você tem uma sutileza aí, né? A multimídia, muitas vezes, é na mesma empresa. Então, você tem uma Bandeirantes, uma TV Globo, uma Record, uma Fox, que tem rádio, que tem TV, que tem a internet, e o que antes era estanque, hoje virou um bate-papo interno, assim, entre elas, para poder chegar no público, né? Então, eu acho muito bacana, a gente vai conversar bastante, eu vou começar respondendo as perguntas aí, e tive a liberdade, já que a PUC sempre é vanguarda, de trazer um vídeo aí inédito, porque dentro da nossa conversa tem uma novidade. Eu falei aqui de cobertura esportiva na internet e tal, mas já tem uma novidade, né? Que é o streaming, que a gente está acostumou a ver o streaming como uma ferramenta de filmes, né? E hoje você começa a ter nos streamings alguns documentários jornalísticos esportivos. Eu dou um exemplo que é fascinante, que não é da empresa onde eu trabalho, né, que é da Netflix, que é o Drive to Survive, né? Dirigir para Sobreviver, que é uma série sobre Fórmula 1 cujos personagens são reais. E é uma outra pegada. Você coloca uma equipe para seguir a temporada, ela não tem o compromisso factual, mas, ao mesmo tempo, ela tem um mergulho nos personagens secundários. Então, eu já gosto de Fórmula 1, fiquei gostando ainda mais. E aí eu trouxe para a gente um vídeo de uma série que vai começar na semana que vem, que se chama Acesso Total. São 5 episódios sobre o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Foi uma coisa acertada com o próprio clube, toda uma negociação. Vocês imaginam que os clubes são cada vez mais fechados, né? São cada vez mais chatos, né? O Falcão foi repórter, sabe? Todo mundo é repórter sempre, né? O Caralto também, como era uma coisa mais assim acessível e hoje é muito, muito, muito difícil.
E aí se combinou o seguinte, que a Globo/Sport TV colocou câmeras no dia a dia do Corinthians em lugares que jamais se colocou. E o Corinthians topou realmente ter o acesso total. Tanto topou que eu até conversei com os produtores, né? E vai ao ar na Globoplay, que é o streaming também da Globo, que é o tal do outro canal. Eu falei, gente, mas o Corinthians fez um campeonato horroroso, né? Está lá em 12º, 11º, quer dizer, a história de herói vai virar história de vilão. Aí eles me falaram, não, a diretoria do Corinthians topou, viu os 2 primeiros episódios, já começa com derrota e ok, é isso mesmo. Então eu vou pedir aí para o Bradley colocar um minutinho de trailer, que já é um bom tema para a gente conversar. Qual o teu medo? Tá filmando? O Big Brother pega você pelado, isso aqui pega, hein? Não pode perder um clássico 4-0, a gente não pode achar natural isso. Jô, vem cá um pouquinho, por favor. É importante que você melhore um pouco, porque eu também acho que você está um pouco abaixo. Eu ia chutar, também pisou na bola, perdi o tempo. Então, ao invés de querer correr demais para marcar os 4, marquem esses 2. Não dá para fazer isso. E essa vitória nos dá a liberdade, o direito de sonhar com algo maior. Tá aí, enfim. E diferentemente do que a gente vê, que é um outro ator hoje da cobertura esportiva, que são as TVs dos clubes, né? A Flá TV, por exemplo, disponibiliza a preleção, e a gente até brinca, disponibiliza quando vence, né? Quando perde, guarda para os arquivos e tal. E nesse caso, esse foi o seguinte, o Corinthians disponibilizou os locais, mas a cobertura é nossa, né? A cobertura é jornalística, não é uma cobertura institucional. Sidney, boa noite Garamboni. Puxando aqui, estão me ouvindo? Perfeito. Você comentou, né, sobre as TVs dos clubes, e eu vou puxar aí a questão do mercado de trabalho, de certa forma, que é um mercado de trabalho multimídia, na verdade, e também multiconteúdo. Não sei se você vai concordar com essa expressão multiconteúdo, no sentido de que o conteúdo hoje ele é possível de ser feito, né, por vários diferentes atores, né? E um dos atores é o próprio gerador do conteúdo. Quando a gente fala, a gente pensou na internet como o grande palco, né, o grande fórum democrático, onde cada um ia produzir seu conteúdo, mas a gente vê que, na verdade, a produção de conteúdo tem que ser um pouco profissional, ou melhor, tem que ser bastante profissional para ela poder ter relevância e alcance, né? E os clubes, as entidades esportivas, hoje elas produzem conteúdo. O mercado de trabalho, hoje, ele inclui esse profissional no seu entendimento e ele depende desse profissional. Você, por exemplo, como televisão, como rádio, como jornal, depende também desse profissional, do conteúdo que ele gera. Eu queria que você nos colocasse aqui o mercado de trabalho. Até aproveitando aqui o gancho que eu vou abusar aqui na verdade, do teu conhecimento, e sei que você é capaz, e bem capaz, de responder essa pergunta, porque eu e Carol também organizamos um livro e está indo, nesse momento está em fase de revisão, né? Também chama-se Comunicação Estratégica no Esporte, e você fez um capítulo justamente sobre o mercado de trabalho, explicando como que funciona o mercado de trabalho nos diferentes veículos de comunicação, nas diferentes possibilidades, né?
essa possibilidade é também uma nova possibilidade que está surgindo? A produção de conteúdo pelo próprio gerador do conteúdo? Sim, sim, sim. Aliás, aproveitando, né, eu estou vendo aqui no bate-papo, Paulo Sérgio e a Bruna, lembrando que tem outros produtos, né, parecidos com esse do Corinthians também por aí. Concordo, como eu falei antes, tem na Amazon Prime, né, Tottenham, Manchester City, tem o famoso Last Dance do Michael Jordan, que eu discordei um pouco quando as pessoas falaram, é maravilhoso, eu gostei, mas eu acho que esperava mais bastidores ali, né? E o que eu acho interessante é isso, do Corinthians, como do City e tal, é você ser quase jornalístico, você está estreando algo de um campeonato que terminou, e não uma coisa de passado e de história de títulos. Falcão, eu acho o seguinte, eu acho que uma coisa que as pessoas não podem confundir, né? Porque fica muito preocupado assim, poxa, eu me formei em jornalismo, eu sou um repórter, eu vou trabalhar para a TV de um clube, né? E o que eu aprendi sobre isenção, e o que eu aprendi sobre ouvir os dois lados, né, e tal, tem uma diferença aí, né? Na verdade, o profissional que termina uma faculdade de comunicação, de jornalismo e tal, ele passa hoje a ser um especialista em conteúdo. Né? E o que significa isso? Ele saber produzir um conteúdo de qualidade, porque não adianta ter a Corinthians TV, a Flá TV, a TV do Fortaleza, do Ceará, se é ruim. Esses clubes, eles querem fazer algo tão bom quanto as empresas de comunicação. Então, para isso, eles têm que ter profissionais. Isso começa na captação de imagem, porque as pessoas, isso que você falou quando a internet veio, agora todo mundo tem o seu jornal, todo mundo, mais ou menos, né? Por mais que a tecnologia esteja ajudando cada vez mais, você sente claramente, né? E eu não estou querendo ser corporativo, mas você sente claramente quando é um conteúdo feito por pessoa que estudou aquilo, que é um profissional, e feito por uma pessoa que está ali aproveitando, tem talento e tal. Você percebe claramente. E eu dou um exemplo que eu acho muito válido, é o seguinte, quando você ouve, né, quando alguém fala assim, olha, vamos lá, não quero ser mórbido, mas o Maradona morreu. Aí você te passa um zap, Maradona morreu. Você fala assim, pera, calma, onde saiu isso? Né? Ah, não, foi num blog. Não, peraí, num blog, desculpa, eu vou esperar até o Clarim dar. Então, assim, ainda existe e ainda bem que existe, essa referência da credibilidade. Com relação ao mercado, eu acho muito bom, porque, ao mesmo tempo, se você leva um jornalista competente, responsável, que sabe as sutilezas e as responsabilidades que o processo de comunicação tem, esse jornalista vai chegar, por exemplo, para o dirigente da Vasco TV, vai falar assim, olha só, não adianta dar o jogo que foi 3-3 como se fosse 3-0, entendeu? Vamos dar o gol do adversário rápido e a gente badala o nosso gol, porque a gente está contando uma história. O torcedor vai ficar mais feliz ao saber que o nosso time empatou depois de estar perdendo 3-0 do que ver 3 gols e tal. Então tem o storytelling aí que é importante. Então eu acho que isso leva muita qualidade a esse novo mundo. E isso lembra um pouquinho quando tinha aquele boom de assessorias de imprensa, né? Em que foi um novo mercado, mas que precisava também de bons profissionais. Porque no começo havia um certo preconceito. Pô, não, eu sou repórter, eu sou jornalista, eu não sou assessor de imprensa. E depois se viu que, se bem feito, é uma missão e uma função sensacional. Você trabalha do outro lado e tem que trabalhar bem. Né? Obrigado, Sidney. E vou te pedir na sequência aqui para a gente emendar e você contar um pouquinho quando você vai formatar um programa, por exemplo, boleiragem. Né? Vamos pegar o boleiragem como exemplo. Né? Quando a gente vai formatar um programa hoje, a gente pensa no veículo que a gente vai fazer para a TV, ou a gente já pode ir pensando esse programa com outras possibilidades. Por exemplo, programas de televisão que
que são transmitidos também por rádio, alguns talk shows acontecem isso, né? É possível pensar já o programa para ele ter várias plataformas diferentes? Sim, sim, é possível. E muitas vezes a gente até quebra a cara, né? Porque eu acho que a gente fica meio fascinado com esse novo mundo e acha que tudo funciona, né? Que tudo é maravilhoso. Vamos fazer um programa que vai ter no podcast, vai ter na internet e tal. E às vezes você depois vai verificar a métrica. Muitas vezes, dependendo do programa, é desse tamanhinho o alcance, né? Então, ou você aposta que aquilo vai crescer, ou você percebe que existe também, dentro desse mundo de mídia e de plataformas, algumas que se encaixam melhor com alguns programas. Por exemplo, o Boleiragem que você falou. É um programa que tem mais ou menos 40, 45 minutos. Para quem está nos vendo e não conhece, é um programa que vai ao ar no Sport TV, ancorado pelo Roger Flores, que é um ex-jogador, que sempre convida outros, ou jogadores ou ex-jogadores, para poder bater um papo. A ESPN tem também o Resenha, mas o Resenha tem um jornalista. O que a gente tentou fazer é ser só jogadores, para eles ficarem mais à vontade, e aí tem até um bastidor técnico aqui, que quando a gente foi bolando o cenário, né, foi encomendado o programa, não foi criação minha, mas me pegaram para fazer. Eu tenho orgulho de ter dado o nome, né, e de ter feito a concepção do cenário, que eu acho que funcionou, que é o seguinte: vamos fazer um vestiário e eu pedi que as câmeras ficassem escondidas. Então você tem o vestiário, né, normalmente o tal do palco italiano na televisão, que você faz assim, né, e as câmeras ficam do outro lado. A gente veio, quase que fechou, como se fosse uma arena, e colocou as câmeras escondidas. Para quê? Para o jogador sentar lá, o ex-jogador sentar lá, e com 5 minutos ele esquecer que está sendo filmado. Porque não é para ser uma resenha, um bate-papo de bastidor. Esse cara tem que relaxar. E realmente funcionou. E aí, como é que a gente fazia, Falcão? A gente começava o programa assim, a gente gravava, né? E depois assim, Roger, agora a chamada para a internet. Então, ele falava assim, alô, pessoal da internet e tal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui dá uma versão do nosso Boleiragem um pouco menor, para você ter um aperitivo do que rolou. Então, servia como chamada e, ao mesmo tempo, como um conteúdo. Aí chegou-se à conclusão que seria muito interessante colocar em primeira mão o Boleiragem na internet. E então, você faria o seguinte, o Boleiragem ele vai ao ar no domingo, então a gente bota na sexta-feira, já disponibiliza. Aquilo, para mim, já foi estranhíssimo, né? Porque eu que sou um cara formado lá em jornal e TV, old school, digamos assim, mas sempre procurando me atualizar, eu falei, pô, mas aí você vai furar a si mesmo? Você vai dar antes na internet? Não, na verdade, era tudo uma grande plataforma, uma multiplataforma. Só que, olha a curiosidade, a gente começou a ver o Boleiragem na internet. Ele começa com uma curva de audiência, com 10, 15 minutos, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. Por quê? Porque por mais que haja uma geração X, geração Z, geração Y, a experiência de ver um programa em que você tem que ficar ligado na conversa e tal, num celular assim, talvez não seja tão agradável. Talvez ainda seja importante você sentar, né, para poder ver o programa e tal. Mesmo que você já seja totalmente antenado e tal. Você vai ver no ônibus, né? Você vai ver no ônibus, pô, ótimo, mas vai chegar no ponto, né? Então você vai ter que saltar. E aí, então, chegou-se à conclusão que não estava funcionando, por exemplo. E aí ele voltou para o seu lugar original, que é a televisão, mas a gente fica sempre preocupado em ter uns enxertos, assim, uma declaração divertidíssima e tal, para botar na internet. Aí sim, aí você espalha, né? Instagram, Facebook e tal, os canais oficiais do Sport TV, para poder tentar criar uma expectativa para a pessoa assistir a versão inteira. Tô mutado aqui, desculpa. Eu vou pegar uma deixa que você falou agora, Garamba, do storytelling, desse caso aí do Boleiragem, mas antes desse eu reiterar aqui para a galera que está acompanhando, quem quiser um certificado de participação, pode entrar aí no chat, no link que está no chat agora, o Brady acabou de colocar, e preencher um formulário, jogo rápido, e aí tem um certificado
de participação, agradecendo mais uma vez a participação muito efusiva aí da galera, com os comentários, lembretes aí muito bacanas, e daqui a pouquinho eu vou passar a bola para vocês poderem também conversar, debater aí com o Garamboni. Você falou em storytelling, né? Virou uma coqueluche agora recentemente, né? uma moda, né? O storytelling transmídia, né? Não à toa, porque, como você está ilustrando bem, a gente tem aí uma avalanche de meios, né? Então, isso supõe uma avalanche de narrativas, o que é ótimo. É claro que tem que decantar ainda o que vai vingar, Eu acho que isso faz parte de um processo de amadurecimento, não só em relação à cobertura esportiva, mas no geral, a cobertura jornalística, ou mesmo a comunicação no geral. Eu queria que você avaliasse, ver se a gente está nesse caminho, já que a gente está falando aqui com o pessoal da comunicação, muito ligado nos rumos da comunicação. Eu tenho para mim que a gente tem uma configuração, hoje, um cenário com 3 frentes, né? Falando da cobertura esportiva, ilustrando aí a comunicação multimídia. A gente tem uma frente tradicional de cobertura ali, noticiosa, rádio news, cobertura dos clubes de futebol, por exemplo, tal, que está cada vez mais pulverizada e pasteurizada, e isso também leva para uma outra frente, que é uma frente de conteúdos especiais, esses mini-docs, né, que estão nas plataformas de streaming, estão sendo produzidas aqui ali até pelas empresas tradicionais, e que você citou ainda agora, a primeira mão aí do Corinthians. Aliás, eu concordo aqui com a observação que tá no chat, que, cara, legal o Corinthians ter, né, concordado, porque é uma contradição que os times hoje estejam mais fechados num cenário de hipermediatização, né? Mas, enfim. Então, temos essa outra frente de conteúdos especiais, ou conteúdos customizados, muitos deles ali alinhados ao marketing de uma marca, né? Então, acho que esses conteúdos especiais, sob demanda, mini documentários, essas narrativas, eu acho que elas podem e já representam um admirável mundo novo profissional, né? Eu queria a sua opinião sobre isso, se a gente está só começando, e o que você acha que qualificações você acha que é importante? A gente está aqui também falando para uma galera que está no mercado há um tempo, mas uma galera que também está buscando aí um voo no mercado. Então, o que você, que tem uma experiência já de anos e anos aí em várias frentes de comunicação, o que você recomendaria aí de qualificações para aproveitar essa pegada multimídia, em especial esses conteúdos aí especiais que tendem a crescer? Legal. Eu acho que assim, esse profissional, e eu vi aqui também uma observação no bate-papo de que, poxa, mas essas empresas estão buscando muito gente que já tem muito seguidor, formador de opinião já consagrado. Não, eu discordo, porque isso é quem aparece, né? Isso é quem está lá, fazendo a graça. Mas o entorno é muito rico de possibilidades profissionais. E aí o que eu acho é o seguinte, aliás, é até uma coisa que não sei nem se muita gente aqui sabe, né? Mas assim, você, já que a gente está falando de paixão e de futebol, no Corinthians, por exemplo, assim, uma das principais pessoas hoje contratadas para a comunicação do Corinthians é flamenguista. Então, assim, não tem isso. Você vê que os próprios contratantes sabem que o importante não é você ser Corinthians, não é você ser tricolor, não é você ser gremista. O importante é você ser bom. E o que é ser bom nesse caso? Eu acho que para esse mundo novo, Caralta, eu acho que tem que ser... Sabe aquela velha história de primeiro período de faculdade? Ah, pessoal, tem que ler livro, hein? Tem que ir ao teatro, tem que ir ao cinema e tal, e parecer que, lá vem esse papo chato. Não. Isso é para a gente se munir de conhecimento de narrativa, né? Então, o storytelling, que é um nome bonito, mas assim, é a narrativa. Então, assim, se você está sendo contratado para trabalhar num outro, e aí também no jornal, também na internet, se você é bom de narrativa, você já está com um meio cavalo na frente. Porque são possibilidades novas, são públicos novos e tal, e são públicos, eu gosto de insistir nisso, que não são bobos, entendeu? Então, assim, se você tem uma TV do Flamengo e tal, que doura a pílula de uma forma, que o cara que está consumindo aquilo fala assim, peraí, né?
Não, não. O time está uma porcaria. Entendeu? Então, não venha me convencer que não está. Então, você percebe claramente, e aí é uma grande, por exemplo, quer ver um negócio? É uma grande discussão que eu tenho com o meu querido Lédio Carmona, né, que muita gente aqui conhece, comentarista do Sport TV, porque ele é muito contra o bom humor dos perfis sociais dos clubes. Né? Ele acha que é uma palhaçada, que aquilo ali tem que ser... existe uma mínima seriedade no nome do clube e tal, e eu já acho ao contrário. Eu acho que a zoeira never ends, né? Assim, eu acho que a zoeira com criatividade e tal gera uma outra zoeira que gera tráfego de informação, que gera tráfego de interesse. Então, assim, quando o América Mineiro brinca, né? Pô, alô, Barcelona, querendo, estamos aí e tal. Poxa, aquilo começa a ser compartilhado e muitas vezes o próprio clube que foi zoado responde no dia seguinte e tal. Então, agora, para fazer isso, é que tá. Se você acha que, não, eu vou lá, faço qualquer grosseria que vai dar certo, não. Tem que ser a coisa inteligente. Né? Tem que ter humor. Você tem que conhecer de narrativa. Você não pode errar o português, porque se você faz um post querendo zoar o outro e erra o português, aí um abraço, entendeu? Para começar, vamos para a aulinha de português. E já foi para o brejo a tua zoação. Então, assim, eu acho que esse novo profissional, eu até coloquei aqui assim, ele é muito... cada vez mais antenado, né? Cada vez mais antenado. E é uma coisa que eu sempre falava quando eu dava aula, no Big Brother 1. Eu falava assim, quem é que gosta de Big Brother? Aí metade falava assim, não, chato, eu quero lá saber a vida do outro, não sei o quê, tá. Eu falei, mas tem que ver, nem que seja um pouquinho. Não, mas eu não gosto, tudo bem. Mas se o jogador fizer um gol, se o atleta fizer uma cesta e fazer um gestual que você vai achar que é só uma dança, você vai perder para a concorrência que vai saber, olha lá, é a dança que a Cida faz no Big Brother, entendeu? Então, você não precisa ser você não precisa ser o público-alvo de uma novela, de um filme, mas você tem que saber o que está rolando. Não adianta ficar brincando de, mais uma novidade. Não, não. Para nós não temos isso. Chegou a Clubhouse. Que saco, mais uma rede social. Não, você tem que saber o que é. Pode até não gostar, mas você tem que saber o que é. Porque aí isso é o diferencial. Entendeu? Porque senão você vai ficar... Não é nem assim... ancorado no passado, não. Você não vai viver o presente. Garamboni, falando, puxando aí o gancho da comunicação, dos clubes, que você comentou, redes sociais, né? A gente, hoje em dia, me parece que a gente tem a exacerbação de algo que começou na década de 80, quando os Jogos Olímpicos e Copa do Mundo perceberam que eles precisavam se tornar, além de mega eventos esportivos voltados para transmissão em televisão. É claro que a gente está caminhando aí, hoje em dia, para... quando a gente fala transmissão em televisão, não é somente em televisão, a gente já começa a ter um tráfego gerado em internet bastante importante, mas também muito ligado ao audiovisual. Os eventos, e aí não só os mega eventos, mas os eventos de maneira geral, campeonatos, pequenos eventos, eles hoje podem ser considerados, eles próprios, veículos de comunicação, eles comunicam marca, eles comunicam valores, eles, assim, embora eles não sejam um veículo de comunicação em si, ele tem um papel de comunicação, né? No qual ele depende, desculpe, só completando, no qual ele depende dos veículos de comunicação tradicionais, ou até mesmo das redes sociais hoje, mas ele comunica valores. Desculpe, antes de você responder a pergunta, eu queria provocar os nossos participantes a que também façam perguntas aí pelo chat, para que a gente possa trazer perguntas também de vocês aqui, para a gente ter um diálogo mais aberto, ou melhor,
né? Um diálogo seria só de dois, né? Uma conversa mais aberta aí com todos. Por favor, cara. Eu até já vi aqui o Paulo Cristiano, né, que como eu falei, que aquele meu diálogo com o Lédio, ele é polêmico, né? Alguns ponderam, mas tem que tomar cuidado que muitas vezes o perfil quer fazer uma gracinha e perde a mão, acaba se fazendo um post homofóbico, um post racista e tal, porque foi querer brincar com o rival. Aí é que entra a resposta até para o Falcão, de uma palavra que a gente não falou aqui, que é uma palavra nova no universo jornalístico, que é a curadoria. Paulo Cristiano, eu gosto muito de usar um termo que aparentemente pode ser perigoso, que é a curadoria popular. Quando um perfil, né, quer ser engraçadinho e se equivoca, existe uma curadoria popular tão forte que o perfil é obrigado a pedir desculpas, que o clube muitas vezes é obrigado a pedir desculpas. Aí vem a tal piada do estagiário que postou e tal, né? Com relação ao evento ser um provedor de conteúdo, eu acho que, de novo, a gente necessita da curadoria. Uma coisa que a gente estava reclamando, que o Caralto até falou, poxa, não, né, essa coisa contraditória do esporte, né, que é um mundo tão assim pulverizado de coisas e os clubes se fechando. Aí é que está o papel do jornalista, da curadoria, porque muitas vezes, e aí eu discordo, é um mundo novo que eu não acho admirável, o clube não faz uma coletiva, o clube coloca o jogador lá, ou o dirigente, que fala, sem a questão da réplica, sem a questão da pergunta e tal. Muitas vezes os clubes eles estão informando sobre contratações, né, nos seus sites. A CBF, muitas vezes, ela só informa via site. E, às vezes, ela fazia assim, postava no Twitter assim, tem novidade, acesse o site. Né? Então, tentando chamar para o site. Aí que eu acho que entra a curadoria. Porque, senão, a gente vira porta-voz, né, das associações, das modalidades e tal. Aí vem a Confederação Brasileira de Basquete e divulga lá um troço, e aí você vai, engole aquilo e reproduz. Não. Você vai ver aquilo e vai fazer a tal curadoria, que é o exercício básico de jornalismo. Entendeu? Isso está certo? Isso está errado? Eu vou checar. Eu vou ouvir quem essa nota criticou. Eu vou insistir com a Confederação Brasileira de Basquete que ela me ouça, porque isso aqui não está claro ainda. Então, isso eu acho que ainda ainda existe uma linha tênue em você acreditar, né, na informação que vem do interessado e você sempre desconfiar. A gente tem um grande exemplo, né, da geopolítica mundial, que foi revelado depois, que vocês lembram que durante anos, na Primeira Guerra do Iraque, todo mundo acreditava piamente no que a CNN estava divulgando, né? E depois vazou, eu não sei como que chegou isso a notícia, mas que, na verdade, havia um filtro das notícias por parte do comando militar americano. Aí você fala, pô, então aí não quero brincar, né? Porque se você tem um filtro, essa notícia já está chegando contaminada. Então, por isso que, assim, a fonte oficial é importante, mas ela tem que sofrer uma curadoria nossa do jornalista. Boni, não, claro, tem razão. Antes de começar a passar mais a bola aqui para as perguntas, comentários, eu vou ler aqui a pergunta do Bruno, depois o Falcão lê na sequência, e quem quiser também falar diretamente, é só avisar que a gente abre o microfone e fala direto com o Garamond. Mas queria contar rapidinho um caso, a gente está discutindo sobre esse equilíbrio delicado, né, entre o humor, né, e muitas vezes aquilo que pode ser considerado politicamente incorreto, pode virar um alvo até de cancelamento, essa cultura de cancelamento que a gente vive hoje. Então, isso tem que ser pensado muito estrategicamente, não só por editores executivos, mas também por gestores de marca, enfim, pensando de uma maneira a comunicação mais ampla, né? Eu lembro que quando eu apresentava o negócio ao esporte, a gente foi falar com o vice-presidente de comunicação, né, do
do Flamengo, ele tinha acabado de tomar posse, e o Flamengo, naquela época, estava montando aquilo que seria depois o grande time que ele tem hoje, lá atrás, começando com o Guerreiro. E consequentemente, ele estava investindo, né, no conteúdo próprio, nas redes sociais, e esse vice-presidente era o Tabet, né, o Antônio Tabet, que tinha fundado o KIB, né, a Porta dos Fundos e tal. Tinha toda uma cultura de internet, né, de interatividade, espirituosidade. Aí eu perguntei, pô, agora, né, você chegando vai né, implantar aqui muito mais essa cultura da internet, né, da interatividade. E aí, para minha surpresa, não, vamos com calma, né, vamos com calma, porque é preciso a gente ter um controle. E cá entre nós, pô, né, cá entre nós, mas estava dando uma entrevista, né? Pô, não dá para ter controle às vezes, porque você combina uma coisa, chega na hora, eles se refém ao jogador, eles falam outra. Então, eu achei curioso, porque até quem tem, né, essa pele, né, de espirituosidade, essa cultura digital, né, na hora em que tem que tomar uma decisão estratégica sobre o controle da informação, né, e, portanto, a reputação que aquela comunicação pode gerar ou derrubar, né, aí, como se diz, o buraco é mais embaixo. Então, nunca mais esqueci disso, né? Isso ilustra como é que é delicada essa fronteira, né, a que você se refere. Mas antes de passar a bola aqui para o Bruno, aliás, eu vou fazer logo a pergunta para o Bruno, mas eu queria que você fizesse um rápido comentário exatamente sobre a dificuldade que há na produção e planejamento de um conteúdo, né, informacional, dentro da cobertura esportiva, né, com a proximidade, né, cada vez maior entre a produção, né, informativa e a gestão de marcas, o conteúdo customizado para as marcas. A gente sabe que isso hoje está muito mais imbricado, né, muito mais próximo, junto ali. Como é que isso afeta a cobertura esportiva? E aí, emendando aqui a pergunta do Bruno, né, Garamone, o que você pode nos falar da expansão do entretenimento? Tem um pouco a ver com isso que eu estou levantando. A expansão do entretenimento da cultura esportiva, vide, por exemplo, o estilo adotado em programas como Segue o Jogo e Tá na Área, né? Programas com os quais você tem uma grande intimidade aí. Essa questão das marcas é interessante mesmo, porque assim, eu acho que todo mundo amadureceu. Existia um termo que era assim, o marketing de guerrilha. Existe o termo, né? E que foi muito usado no esporte, né? Vocês devem lembrar que o número 1, né, que contrataram alguns jogadores, e aí ele fazia o gol e saía assim, porque a Brahma era a cerveja número 1. O que, num primeiro momento, os publicitários ou quem pagou, genial, conseguimos e tal, virou para uma coisa meio antipática, né? E complicada do ponto de vista comercial, porque você estava fazendo um marketing de guerrilha, você estava tendo uma exposição da sua marca sem pagar. Eu acho que todo mundo aprendeu, né? Tanto as emissoras, os jornais, quanto as marcas. Então, você vê hoje uma questão muito mais flexível, né? Mas eu já tive assim, conversas com marcas que falavam assim, olha, nós temos uma entrevista com o Pelé e tal. E aí você fala, legal e tal, mas qual é a contrapartida? Não tem contrapartida, só colocar. Mas aí de repente, tinha uma marca enorme da empresa. Aí você tinha uma conversa interna, né? Assim, vale a pena? Qual é a relevância dessa entrevista? Aí a gente via a entrevista e, de repente, a entrevista era só mais uma entrevista com o Pelé. Eu falei, gente, então não vale a pena. Então é mais legal a gente tentar fazer o nosso conteúdo próprio. Em outros casos, não, valia a pena. E aí tinha a exposição da marca, ok. E depois as próprias marcas perceberam que muitas vezes não era nem necessária a exibição da marca para poder associar aquele conteúdo à marca. Que isso é genial, né? E existe também os casos mais assim fortes, né? E que hoje já gera uma certa preocupação, que no caso, por exemplo, da Red Bull, né? A Red Bull, ela virou, além de marca, ela virou o esporte, né? Ela inventou modalidade, né? Aquela Red Bull Air Race, né? Aquela corrida de aviões e tal.
inventou desafios radicais e tal. E como ela tem hoje um poder financeiro muito, muito forte, ela tem vários clubes mundo afora. Não só ela, outros grupos. Eu vi uma reportagem muito interessante sobre isso, né? Até que ponto isso pode ser saudável ou não quando você tem um grupo dono de vários clubes, né? Dependendo do país e da legislação, você não pode ter mais que um, mas a gente tem competições intercontinentais, né? Então, como é que fica isso? O executivo ele é totalmente isento, ele pode... Eu não estou acusando ninguém, estou fazendo uma hipótese assim. Ou ele pode achar que aquele clube é mais interessante avançar na competição do que o outro. E se acontece um jogo entre eles, né? É complicado, é difícil e tal. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse admirável mundo novo. Muita coisa que a gente está falando aqui agora, de repente, daqui a alguns anos, nossa, que bobagem estava falando isso, claro que não aconteceu isso e tal. E com relação à pergunta do Bruno, que é boa também, mas é uma pergunta, Bruno, assim, que, olha, é recorrente. Essa ligação entretenimento-jornalismo, isso já tem muito tempo. O que eu acho que hoje aconteceu é a mesma coisa da questão da exposição de marcas. Aconteceu um amadurecimento. Havia um certo pudor, sabe? Então, muitas vezes, se chamava de jornalismo engraçadinho, quando o jornalismo tentava ter uma forma mais leve e tal, na abordagem, né? E aí você falou de 2 casos bem recentes. O Segue o Jogo, né? Que, curiosamente, eu sou editor-chefe e tal. O Noel Kozer é o meu segundão lá, então a gente toca com o Lucas Gutierrez e uma equipe super, super, super criativa. Uma equipe que tem exatamente aquilo que a gente falou no meio do papo, muito boa de narrativa, muita sacação do que está acontecendo, muito ligada. Então, a própria pergunta fala isso. Vocês conseguem fazer ligações com coisas que estão pop, né? Sem ser over. Então, por exemplo, você vê como é que são as coisas. O Segue o Jogo, nesse período de Big Brother, ele vem exatamente antes do Big Brother. Então, a gente é amado e odiado nas redes sociais. Porque tem gente que quer ver o Big Brother e fala: o que esse careca está fazendo aí? Que saco esse programa. O programa, coitado, o programa já tem 1 ano, né? Então a pessoa viu aquele programa na frente do Big Brother que ela quer ver, então aquilo é alguma coisa que a Globo botou ali para atrapalhar o Big Brother. E não é, né? O programa já é mais antigo ali, no caso. E aí, ao mesmo tempo, você vai e aí mostra um lance que o juiz marcou pênalti. E aí a gente pesca uma imagem da Lumena, lá que é uma participante, fazendo assim como se fosse um juiz de futebol. E coloca. Não, isso quebra a internet. Que isso? Segue o jogo botando a Lumena fazendo coisa de juiz e tal. E vendo isso como se fosse uma grande vanguarda, entendeu? Uma grande coragem, que é brincar com referências pop dentro de um conteúdo jornalístico. O que eu vou sempre me bater, e sempre brigo, e nem preciso brigar muito lá dentro, porque todo mundo é partidário disso também, é o seguinte: se você faz só a graça, não resiste. Você tem que ter tudo lá. O que, quando, onde, por quê. Você tem que contar a historinha do jogo bonitinha, porque senão não tem graça. A pessoa riu porque você fez uma piada com uma dupla sertaneja, aí vira para o lado e fala assim: pô, mas quanto é que foi o jogo mesmo? Aí a gente falhou, entendeu? Porque você tem que contar direitinho, tudo bonitinho ali, para poder ficar... Até para você ter a liberdade de brincar, né? Quando você tem a informação ali bruta, você resiste a qualquer crítica. Mas tá muito assim, tá muito o quê? Tá lá tudo que você quer, tá lá. Então você agrada boleiros, a não tão boleiros, e a quem caiu aquela coisa, caiu lá, porque tá esperando Big Brother, e de repente fala assim: pô, até que esse programa é criativo, hein? E na questão do Tá na Área, que tem o Magno, que ele imita muita gente e tal, e fica um meio termo ali entre o humor e a informação, eu acho que a gente tem que ter um olhar de grade, né? Assim, se você tem um canal que tem jogos, mesas redondas, programas jornalísticos e tal, telejornais, cabe você fazer alguma coisa ali no meio diferente, porque senão fica mais do mesmo, né? Mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E você também tenta atingir um público também diferente. E para terminar e dar o crédito correto, um dia desse eu estava fazendo uma linha cronológica dos jornalistas que foram disruptivos nessa questão da narrativa, no caso da Globo,
para ver que não é uma coisa nova, né? A gente tem o Regis Rezin, né, que foi um dos primeiros a bagunçar o coreto da narrativa. Depois o Tadeu Schmidt, que fazia matérias muito criativas e hoje faz os gols do Fantástico de uma forma completamente diferente e singular. Aí você teve o Thiago Leifert, que no Globo Esporte São Paulo trouxe um jeito de apresentar que também esculhambou o mainstream e fez tanto sucesso que migrou do entretenimento. Olha que interessante. Você tem a Fernanda Gentil, que para mim ela é a rainha, porque ela contracena com uma personagem única, a câmera. Ninguém fala tão bem com a câmera quanto a Fernanda Gentil. Então ela fala rápido, não sei o quê, é muito rápido, tal speed e tal, e isso funciona demais. E recentemente o Lucas Gutierrez, né, que é o apresentador do Segue o Jogo, também no Esporte Espetacular, que tem também essa percepção muito clara do que é televisão, com uma diferença. Aí você vê que cada um tem uma característica. Ele é ator. Ele é jornalista formado, mas ele é ator. Então ele traz um elemento teatral que não é canastrão, né? Porque ele é ator. E então isso aí isso, claro, é tanto de gente também que faz em outros canais também. Eu só dei esse exemplo de gente mais próxima a mim, porque eu conheço mais ou menos a característica de cada um. E se você me permite, Garamba, tem o Marcos Uchoa também, né? Que sempre procurou formas narrativas diferentes. Né? Diferente, mas mais assim até literárias, né, na questão da linguagem. Mais literárias, então, mas ele não quebrava, ele não quebrava o formato, digamos assim, né? Não quebrava o formato. Falcão. Vamos lá, então. Vou entrar aqui com duas perguntas para a gente agilizar o nosso debate. O Cristiano Martins, eu vou trazer a pergunta dele, mas o Garambano já falou desse assunto antes, se ele tiver mais alguma coisa a acrescentar. A pergunta dele é: hoje os clubes se fecham para a mídia tradicional, mas se abrem para as multimídias, muitas vezes não deixando os jornalistas fazerem perguntas. O que você acha que esse é o futuro do jornalismo esportivo? Essa é uma pergunta e eu queria pedir ao Garamboni também para responder uma outra do Fernando. Aí sim, um assunto que a gente ainda não tratou aqui e é um assunto bastante relevante. A crise de financiamento está afetando a qualidade de criação e de conteúdo na TV? Essa é uma pergunta polêmica, né? E como seria um novo modelo? Pagamento direto do consumidor? O que a gente pode contar aí para o Fernando? Isso, vamos lá. A primeira, eu acho o seguinte, né? Quando ele pergunta que essa nova cobertura multimídia é o futuro o futuro do esporte. Eu acho que é o passado, Cristiano. É o passado. Quando eu fiz jornalismo, eu me lembro de estudar jornais dos anos 50, né? Em que se usava muito a primeira pessoa, né? Se usava assim, eu me lembro de uma manchete que era assim: o petróleo é nosso, né? E eu sempre assim, pô, nosso quem, cara pálida, entendeu? O petróleo é do Brasil, não é nosso, né? Porque o jornalista, ele não tem que usar ele. O jornalista, ele narra o fato, né? Ele não abraça o fato. Isso era uma coisa que eu sempre lutei muito. Então, esse tipo de cobertura, eu acho ruim. Porque se você é de um clube que dá uma coletiva para canais de YouTube que só falam do clube, não vai ter uma... Eu não estou querendo que a pessoa vá para lá para fazer perguntas, bater, não, mas não vai ter uma visão crítica no sentido da palavra crítica, entendeu? Assim, seja ela positiva ou negativa. Uma crítica pode ser positiva ou negativa, assim como o drama pode ser positivo ou negativo. Então, assim, eu acho que enfraquece. Eu acho que não vai se sustentar, porque vai ter uma hora que eu acho que vão falar: poxa, mas aí, entendeu? Onde é que está a informação verdadeira? Aí está só purpurina. Quando está sempre ganhando, ok. Mas e quando estiver perdendo? Então, eu acho que é o seguinte: ou você... Isso acontece, às vezes, em grandes coberturas, né? Que foi uma coisa que eu achei muito curioso quando eu fui uma vez numa grande cobertura em que você tinha a área de entrevista, de zona mista, era assim: televisão, rádio e jornal. Porque cada um daqueles veículos tinha uma necessidade. Então, o jornal precisa conversar com o jogador ali pelo menos alguns minutos, né? Ele tem que ir lá pegar o seu bloquinho e tal. A rádio tem que ser na hora, para gravar. E a televisão precisa de um equipamento, precisa de um espaço maior e tal. Então, por isso, tinham locais diferentes. Então, talvez, né,
no futuro ideal, você passe a fazer uma divisão também. Olha, agora a gente vai fazer uma coletiva, os primeiros 15 minutos são para os canais que só falam do nosso clube, né? E depois, outros 15 minutos para os jornais e veículos que falam de tudo. Eu acho que esse seria ideal. Agora, tem que ver se os dirigentes vão querer isso, entendeu? Eu acho que uma coisa que, às vezes, acha que está se protegendo, né, que está se escudando, pode ser um tiro no pé. E com relação à questão do financiamento, é uma grande assim, novidade, porque essa questão paga pelo conteúdo. Eu acho que o mercado brasileiro ainda é muito... Eu não quero dizer imaturo, porque já cabe aí um juízo de valor, mas o mercado brasileiro ainda não está acostumado em pagar por conteúdo. A gente tem aqui várias pessoas assistindo ao nosso papo. Pensa bem, quantas vezes você, na sua rede social, né, recebeu de um amigo ou num grupo, assim, olha que matéria sensacional da Folha de São Paulo. Aí está lá o link. Aí você vai e clica. E aí abre uma página que diz conteúdo exclusivo para assinante. E você fica bravo, né? Pô, mas é só se pagar? Pois é, mas alguém acordou cedo, se formou, igual a gente aqui, né? Trabalhou, gastou a sola de sapato, escreveu, estudou para fazer uma super matéria. E aí a gente quer de graça. Aí você, aquele joguinho, né, do universo game, você está aqui naquele joguinho todo dia, você naquele joguinho se divertindo e tal, espairecendo do seu estresse diário e tal, e aí você tem as suas moedinhas, tá? Aí um dia você está jogando mal, você está com pouquíssima moeda. Aí o joguinho te dá uma opção, ó, por R$ 2,90 você ganha aqui 100 mil moedas. O quê? Eu não vou pagar! Assim, pô, os caras estão se divertindo há 3 meses, o desenvolvedor que fez aquela coisa que está divertindo, a gente tem a tendência do eu não vou pagar. Então, assim, se o público brasileiro, nesse ponto, evoluir, pode ser que a gente chegue a um denominador comum. Mas eu ainda acho que, por exemplo, falando de futebol, o torcedor, olha como é que é curioso, o torcedor do Botafogo hoje e do Vasco, o cara está motivado para pagar para ver o clube? Entendeu? Isso aqui é uma coisa curiosa. Quando você compartimenta demais, você cai nessa armadilha, né? Agora, se você tem uma coisa maior, não, eu quero ver o campeonato, tá lá o meu clube e tal, que eu gosto, quero ver o time que está bem aí e tal. Mas se você, de repente, é super passional, você vai falar, não vou pagar para ver meu time perder. Então, assim, eu acho que é um momento de transição que empresas, clubes, torcedores estão se entendendo aqui para ver como é que a forma... para que não aconteça aquilo que aconteceu muito no ano passado, assim, onde é que está passando o jogo que eu não sei? Né? Então, assim, a gente ainda está verde nesse novo mundo aí fracionado. Garabone, você falou aí nessa confusão que criou-se em alguns momentos, fruto de uma dispersão ou de uma tendência aos direitos de transmissão estarem mais distribuídos. Queria saber a sua opinião sobre isso, né? Se isso é uma tendência que vai se efetivar como se imaginava, com as transmissões esportivas, de uma forma geral, não só o futebol, sendo distribuídas por mais meios e por mais proprietários, né? Ou se isso vai chegar a um equilíbrio e como é que isso vai afetar, o formato da transmissão esportiva, que está cada vez mais dentro de um modelo transmídia, ou seja, se desdobrando, como a gente vê, por exemplo, o Big Brother. Tá? Se isso vai acontecer, ou está acontecendo, ou tende a acontecer mais com o esporte. E em relação à qualificação profissional, ao modelo profissional, enfim, eu queria... Porque tem muita gente falando aqui, perguntando sobre esses novos modelos profissionais, modelos de produção, modelos de negócio. Eu acho que converge aí para essa grande dúvida, né? Para onde que a gente está caminhando, né? E aí eu queria sua opinião, em particular, sobre a transmissão, né? Eu tinha falado que tem 3 frentes, uma cobertura, o Red News, noticiário, cada vez mais pulverizado, a outra esses conteúdos sob demanda, mas a gente tem uma frente aí que vem se modificando fortemente, que é da transmissão esportiva, né?
É verdade, é verdade. Paulo Sérgio até coloca uma visão até que, assim, mais até político-social, né? Que é a questão do acesso ao conteúdo esportivo pelas camadas mais pobres da população, né? Se você tiver que começar a pagar por tudo, né? Essa camada aquilo vai ser prioridade para ela, né? Ou não? Então vai ser uma coisa delicada. É um período de transição, porque se a gente voltar no tempo, isso é uma coisa curiosa. Lá atrás, você transmitia um jogo, uma competição, né, um campeonato, sem pagar nada, né? Era bom para todo mundo e tal. E aí os organizadores começaram a perceber que eles tinham também ouro nas mãos, né? E aí começou a questão dos direitos esportivos, que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Só que teve um crescimento tão exponencial que, de repente, você trombou numa crise mundial econômica, isso aconteceu em todos os lugares, em que quem comprava os direitos e pagava sem menor problema, porque aquilo se refletia em audiência, se refletia em patrocinadores, e aí a conta fechava, o patrocinador começou a não poder patrocinar tudo. Então, o exibidor começou a não ter tantos patrocinadores quanto tinha. E o direito continuava naquele preço. Então, passou a ser, muitas vezes, né, e eu acompanhei isso em vários países, passou a ser não uma questão editorial, mas uma questão financeira, né, em que o exibidor falava assim, gente, vamos lá, o que é importante para a gente aqui? Para a gente, para eles, né? O que funciona para a gente? Aí isso da audiência dá, mas está dando retorno, será que não é melhor esse aqui e tal? E aí foi fazendo igual a gente em casa, né? Puta, ó, esse mês não vai dar para comprar requeijão, não. Vai ser só manteiga. Então, isso... E aí eu acho que ainda estamos, Caralto, num momento de transição em que a turma que vende os direitos também está vendo até onde ela pode esticar a corda no bom sentido. Assim, poxa, será que a gente pediu demais ou não? Será que... será que tem aí também um jogo de pôquer aí? Então, como é que a gente faz? E aí eu acho que vai se achando, né? Porque muitas vezes tem uma coisa curiosa, né? Aí você vai e aí você cobra pelos direitos e você não consegue vender. Aí o teu anunciante, né, que bancou o teu evento, fala assim, poxa, mas a gente não vai passar em lugar nenhum? Puta, então peraí. Então, será que é interessante ceder de graça isso aqui? Pelo menos, sei lá, três etapas do Mundial, porque aí aparece e a gente precisa de exibição também. Então, é uma grande corda que se puxa, né, para que chegue a um acordo que todo mundo, né, saia ganhando, e ainda tem essa sutileza aí da observação do Paulo de que e a camada mais popular? Porque eu sou contra a questão gourmetizaram o Maracanã, né, e tantos outros estádios. Eu sou bastante contra isso, né, porque eu tenho um dado que pelo menos eu acho, irrefutável. O jogo que deu o título ao Fluminense no Newton Santos em 2010, o ingresso custava R$60. Isso há 12 anos, não é? Hoje, você vai ao Maracanã por menos que isso. Então, aquela coisa os ingressos estão caros, está muito caro e tal, eu tenho minhas dúvidas. E a questão dos sócios torcedores, dependendo assim da sua fidelização e tal, você paga muito pouco para ir ao estádio, né? Se você realmente é um torcedor que gosta, paga lá 100 e poucos por mês, e aí só precisa pagar um X para poder ir, então sai barato. E eu acho que os estádios ficaram melhores mesmo. Só que tem todo um ao redor ali que aí sim piorou. O jogo está pior, né? A comida já não sei se é tão cara assim, porque o pessoal reclama, mas vai no Rock in Rio e paga 3 vezes mais. Então, assim, eu acho que a gente está voltando à nossa conversa, um momento de transição, de muito aprendizado e de muito tiro na água também, até se chegar a um modelo que seja satisfatório. Perfeito, Garamboni, obrigado. Né? Eu vou aqui puxar mais uma lembraram, o Bruno lembrou do Márcio Canuto aqui, Falcão. Verdade. Tem várias lembranças aqui. O Márcio Canuto Ótimas lembranças. Participações muito, muito boas.
O Canuto e o Jacozinho, né? Que ele carregava o Jacozinho junto. Jacozinho. Né? Mas aqui é uma perguntinha aqui para a gente voltar aqui ao nosso público, né? Do Rômulo Diego Moreira. Ele faz, na verdade, duas perguntas, tá? A primeira, ele pergunta se jornalistas do século XXI precisam entender de marketing digital, né? E ferramentas associadas a esse marketing, por exemplo, SEO e Google Analytics, ou seja, na verdade, pensando como, né, como tornar mais fácil de ser encontrada a sua matéria, né? E depois trabalhar a partir dos critérios de audiência para entender se sua matéria foi relevante ou não, né? E a outra coisa que ele comenta é que ele se formou pela PUC-Rio, né, um colega nosso aqui da PUC-Rio, né, e, aliás, né, todos aqui, PUC-Rio também, o Garamboni, né, teve passagem por esses pilotis que o Alexandre Caralta tem ao fundo da sua tela. Né? Ele pergunta qual é a dica para furar a bolha, né, dos grandes veículos de comunicação e essas oportunidades escassas para entrar nesse mercado de trabalho. Acho que você já falou um pouquinho, né, mas juntando uma pergunta com outra, seria importante hoje para um jornalista que trabalhe principalmente no meio digital pensar na questão da audiência, né, pois eu tenho um pensamento meio anárquico, né, com relação a isso. Às vezes eu brinco, né, que fala assim, você tem que ser planejado, né, você tem que trabalhar com metas, não é? E eu falo assim, não. O 2020 foi um grande exemplo, né? A pessoa em 2019 fez um monte de metas e planilhas e tal, aí veio a Covid. Aí foi tudo pro brejo. Ela obrigou a se... eu acho que nós todos, né, independentemente da idade, viramos a geração Waze, né, que está sempre recalculando a rota. Né, porque sempre acontece uma coisa no meio do caminho que a gente tem que recalcular a rota. Então, a TV Globo, né, que é um grande case de sucesso na comunicação brasileira, lá nos seus anos 70 e 80, quando explodiu e começou a ter audiência com seus conteúdos de novela e tal, não tinha tanta pesquisa, né? Os executivos, os dramaturgos e tal, eles não eram abastecidos de pesquisa, eles foram em busca de algo com qualidade que funcionou. Então, eu acho que a gente não pode ficar refém, entendeu? Disso, entendeu? Da gente querer fazer o nosso conteúdo só baseado em métricas. Porque senão o nosso público vai falar, sabe o quê? Puxa, mas que coisa previsível. Porque a gente está querendo sempre dar o que ele quer ver. Eu sou, assim, frontalmente contra isso. Quando começou essa questão da customização, os sites que eu assinava, que eu gostava de ver, mandava e-mail assim, você pode responder uma pesquisa, o que você gosta, né? Aí eu tinha que responder o que eu gosto assim. Aí começou a ficar insuportável o site, porque só eram as notícias de economia que eu gostava, os artistas que eu gostava, os filmes que eu gostava, o clube que eu torcia. Eu falei, não, eu não quero. Eu não quero, eu quero saber o outro. Né? Eu gosto de futebol, não gosto do meu clube. Gosto do meu clube também, mas assim, então assim, começa a ficar uma coisa que aparentemente parece moderna, eu acho assim, não sei, eu acho... Não é antiga, né? Mas eu acho só assim, eu acho equivocada. Porque você analisa, aí é o que acontece. É o tal do algoritmo, né? Aí você começa a ter seriados assim que são baseados em algoritmos que as pessoas querem, tal. Stranger Things foi um exemplo. Descobrindo tudo assim. Aí você começa a se repetir. E aí não entende por que não deu certo seriado, por exemplo. É porque ficou mais do mesmo. Entendeu? Pensa bem nisso. Se você analisa e descobre uma tendência e passa a produzir em cima da tendência, vai virar mais do mesmo. Entendeu? E com relação às oportunidades no mercado de trabalho, da bolha, curioso, eu acho que, quando eu era estudante, o sonho de quase todo mundo era ir para os grandes canais. Não é? E depois que eu
recentemente, eu trabalhei muito com seleção de estagiário e tal, a gente viu que não era mais o grande sonho, né? Que a questão da produção, de fazer acontecer, era muito mais assim sedutora de ser dona do seu próprio conteúdo do que você ser funcionário de uma grande empresa. E aí que eu acho que hoje tem uma mistureba. A grande empresa, às vezes, começa a sentir falta de um respiro e vai buscar nessas novas plataformas ideias e gente que pensa assim. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não. Porque às vezes a gente sempre achava isso. Não me lembro até hoje. Lembra quando a Globo foi buscar o Thunderbirds da MTV, né, que era um DJ, MC que estava DJ Thunderbird, estava fazendo um sucesso desgraçado. Não funcionou, porque ele era muito bom naquela plataforma. Quando ele vai para outra plataforma, isso não significa que ele seja ruim, mas ele estava fazendo uma coisa que encaixava melhor na outra. Então, nem sempre você basta pescar para funcionar. Então, eu acho que essa bolha é perfeitamente furável. Assim, basta você fazer aquilo. Está esperto, está ligado. Fala, Carol. Não, nossa, se eu não me engano, o Thunderbird aparece até no documentário, né, do Dr. Castor, né? Exato. Não é ele? Sim. Se eu não me engano. Exatamente. Muito bem, Inclusive, mas realmente não deu certo. Inclusive, se precisar, temos aí também um teaser do Dr. Castor, que foi uma coisa que funcionou muito, que está sendo muito bem elogiado, né? Isso é uma coisa legal. Teve uma divulgação, mas começou um boca a boca de elogio de um trabalho bastante jornalístico e com um material que estava, olha que curioso, um material que estava todo na TV, né? Todo na TV. Era um arquivo ali que você tinha que dar uma atualizada e contextualizar. Acho que uma das chaves aí para essa, não foi além do boca a boca, para essa aceitação, é porque ele tem ali uma série de representações que extrapolam o futebol, né? São representações da vida brasileira mesmo. Eu queria dar um gás aqui nas perguntas, daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar, né? O Cristiano, ele faz aqui uma ponderação, ele fala, hoje vi que quem quiser ver o jogo do Flamengo no Carioca terá que pagar R$160, se eu não me engano, e acho que com isso o rádio vai voltar a ter o protagonismo que tinha antigamente. Aproveito para emendar aí, o que você acha, como é que vai se configurar aí agora essa famosa convergência de mídia? A gente fala muito em convergência de mídia, mas qual é a sua visão de convergência de mídia? Emendando aí na pergunta do Cristiano. Cristiano, acho que a gente vai ter que ver. O Campeonato Carioca, né, ele não é a Liga dos Campeões, né? Já foi, né? Já foi sensacional e tal. Hoje ele não é, assim, na escala de atração, ele não tem, assim, um super atrativo, porque a gente sabe, ficou muito diferente, muito grande a diferença entre os clubes e tal. Então, eu não sei como é que a torcida vai se comportar, entendeu? Como você falou, poxa, R$160 para ver e tal. Esse conteúdo, cada um vai saber de si, né? Se ele achar que vale, ele talvez pague. Mas se ele falar, pô, será que eu vou pagar para ver o Carioca, né? Pô, não sei, será que é melhor? Como é que eu vou acompanhar se eu resolver não ver? Também tem a internet, né? Também tem os perfis que vão dando, tem os tempos reais e tal. Então, assim, a rádio vai voltar? Não sei. A rádio, ela sempre tem um espaço, né? Porque eu sempre digo o seguinte, tudo muda, mas nada é mais imediato do que a rádio, né? Nada é mais imediato. Você fez assim, pá, ligou o rádio, falou, o ministro tal foi demitido. Pô, na hora, você sabe. Agora, o celular, tudo bem, o celular até você tem que abrir o aplicativo, ir lá no Twitter, mas o rádio é no botão, né? Então, eu acho que, de novo, volto a falar na nossa palavra transição. Eu confesso que não sei como que vai acontecer isso. E também os clubes vão ter que fazer as contas, né? O número de gente que pagou. E olha como é que é difícil fazer essa conta. Digamos que seja um sucesso. Pá, sucesso, pô, vendemos, valeu muito a pena e tal. Será que ano que vem vai ser também? Né? É igual safra de vinho, né? Será que a safra do ano que vem vai ser tão boa quanto? E se for ruim, já desiste? Ou espera um pouco para poder, daqui a um tempo, amadurecer a ideia? É um momento assim, de tomada de decisão complicadíssima.
Estamos curiosos, porque é um novo mundo mesmo. Tem muitos colegas, analistas e executivos da área que defendem o término dos estaduais, inclusive do Carioca. O que você acha? Você concorda? Esse é tão delicado, né? Porque essas opiniões, elas sempre ferem, né? É igual a questão que eu falei do Maracanã. Eu falei, pô, acho o Maracanã ótimo e tal. Aí eu esqueci até de falar uma última coisa, Carol, que era o seguinte, que as pessoas falam muito assim, que saudades da Geral. Eu sempre falo assim, pô, olha só, quem sente saudade da Geral nunca foi de Geral. Eu fui de Geral, era horroroso. Horroroso, entendeu? Você, para entrar, já tinha um chapisco aqui que você batia a cabeça, no meu caso, alto. O negócio era perigoso, tinha assalto, poça. A galera da arquibancada... Pô, a galera da arquibancada jogava xixi, entendeu? Pô, o charme da Geral. Aí todo lance era perigoso, né? Você não via a linha do tudo é pênalti. Você não vê a linha da área, entendeu? Então, hoje você consegue, pelo contrário, você migrou o cara da Geral para os setores onde ele pode pagar. Não é tão diferente esse valor, não. Então, isso eu acho uma evolução. Mas, assim, com relação à pergunta, eu não sei, eu continuo tendo dúvida, gente, porque, sei lá, eu não sei para onde a gente vai, porque eu acho que a gente pode ir para um lugar diferente, mas também pode ir para um lugar que a gente sinta saudades, né, de quando você ligava a televisão e via o jogo, né? Acabou. É a coisa mais simples do mundo. Então, assim, eu não sei, eu vejo que o pessoal está muito falando sobre isso, a questão do pagar. Não sei, eu não sei como é que o Brasil vê isso, sabe? Como é que as pessoas já estão preparadas para pagar por conteúdo. A minha grande dúvida é essa. Eu acho que o conteúdo tem que ser pago, mas as pessoas querem pagar ou elas estão acostumadas até de uma forma passiva, né, de receber o conteúdo? É delicado. Tá mudo. Falcão está sem áudio, Falcão. Perfeito. Botafogo, olha o fogão aqui. Não. É uma pergunta aí de Botafogo, né? A gente está caminhando aqui para o final da nossa peleja, como diriam os locutores de rádio de antigamente, mas vamos aproveitando aqui os acréscimos ainda, né? Então, eu queria te trazer duas perguntas aqui, né? Que estão aqui esperando para entrar em campo ali, esperando o juiz interromper o jogo para poder entrar em campo. Uma é da Isaura, que ela pergunta como avalia os influenciadores digitais que hoje produzem conteúdo, né? Se é uma boa estratégia para chamar a atenção do público. E a outra também, na questão da capacidade profissional, a pergunta em seguida do Paulo Sérgio Nunes, né, que ele pergunta quão importante é preciso entender do jogo. Ele fala do caso futebol, e você me perdoe, Paulo Sérgio, eu vou ampliar um pouco sua pergunta em relação a outros esportes, né? Quão importante é entender de esportes de maneira geral, além de ser um bom comunicador, né? De que maneira você pode comunicar de forma compreensível e o mais técnico possível em relação ao esporte em si, passando as informações fundamentais dos diferentes esportes. Vou começar pela Isaura, né? Isaura, é o seguinte, o influenciador digital, né, que também é um nome novo, né? Eu acho que o espectro é tão grande, né? Tipo assim, você bem assim, cartesiano. Quantos seguidores você precisa ter para ser considerado um influenciador digital? Né? Quem diz que você é um influenciador digital? O aumento de views e uma repercussão do que você coloca, ou você que se diz, né, influenciador digital, né, no seu perfil? Porque aí é fácil, né? Eu vou botar lá, Sidney Garamboni, bonito. Não, isso eu que estou dizendo, né? Não sou. Então, assim, influenciador digital. Quem disse isso? Então, eu acho que tem já uma sutileza aí. E dois, é o seguinte, se o influenciador digital é bom, ele é legal,
ele tem uma visão bacana, ele cria naturalmente o conteúdo, mas eu não acho que necessariamente, não sei, eu acho que o jovem dá muitas lições para a gente. Uma delas é o seguinte: a gente às vezes pega o jovem e carimba, né? Jovem é aquele que curte o influenciador digital e tal. E nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes o jovem é muito crítico também. E tem uma coisa que cada vez mais o jovem faz: ele se cansa, né? O jovem se cansa mais rápido hoje, porque tem, né, aquela história do o que antes era uma heresia, você ligar um filme para ver e parar no meio, hoje é normal, não só para o jovem, né? Era uma heresia, você tem que ver o filme até o fim, né? Você começava a ler o livro, você não vai parar o livro no meio, né? Então, pô, você tem que acabar o livro. Hoje você, não, tá bom não. Outra aqui, outra aqui, outra aqui e tal. Então a gente está muito mais rápido. Tem até alguém que fala sobre isso aí, da pesquisa, que o jovem prefere ver os melhores momentos do que o jogo inteiro, né? E com relação a outra pergunta do conhecimento técnico, eu acho que tem gosto para tudo, entendeu? Então, assim, então, quando você fala do comunicador, a gente está falando muito de internet e televisão, né? Mas, assim, de jornal ainda, ou de revista. Você vê que hoje tudo é muito audiovisual, né? Mas, assim, eu acho que não tem jeito. O cara tem que saber alguma coisa. Por exemplo, o Lucas Gutierrez do Segue o Jogo, que é, né, todo plural e faz várias coisas e tal. Ele entende de futebol. Então, se ele está lá lendo o TP e tal, e vendo o jogo, porque muitos daqueles, quem já viu o programa, muito dos lances que entram ao vivo, né? Alguém separou correndo, deu uma dica ali, né? Colocou quem fez, então ele vai lendo ao vivo. Olha só, nesse lance aí, pô, o Matheus Ferraz errou, mas aí o Rodriguinho perdeu o gol e tal. Muitas vezes, muitas não, poucas ainda bem, o TP cai, né? E ele é obrigado a olhar aquelas imagens, e eu não vou chegar no ouvido dele e ficar falando Nenê, Egídio, Lucas Claro. Não. Ele sabe. Isso a audiência percebe na hora, entendeu? Ele sabe. Muitas vezes ele identifica, inclusive, uma informação errada. Na correria, o editor escreveu o nome de um zagueiro errado, ele viu e falou assim: opa, esse aí não é o Rodrigo Caio, não, hein? Esse é o Gustavo Henrique. Porque ele está sabendo o que está acontecendo. Então, aquela era do... Aí que tá. Olha como é que, na verdade, a gente melhorou. Do apresentador que para lá e é excelente comunicador, com uma voz bacana e uma segurança, não basta mais. Ao contrário, hoje esse cara tem que ter conhecimento. E a questão do conhecimento específico é bacana, mas o Google mudou o mundo, né? Hoje em dia, eu acho o seguinte: a gente tinha um colega que entendia tudo de automobilismo, mas tudo. Só que ele não tinha espírito crítico, ele não tinha capacidade de análise. E aí chegou o Google, ele ficou defasado. Porque agora, tudo que ele sabia, a gente acha numa pesquisa. Agora, a capacidade analítica e o espírito crítico, aí você tem que desenvolver. Muito bem. Bom, cara, a gente está chegando aqui ao final, né? 8h30, essa resenha. A gente podia, claro, continuar aqui. Tem muito conteúdo, muita questão importante, né? Além do que conversar sobre esporte. É delicioso. Todos nós, eu acho que se tem uma coisa que nos une é o apreço que a gente sente, muitas vezes paixão, além da afinidade profissional, além do campo profissional, o campo da comunicação. Então, certamente aqui todas nós aqui poderíamos ficar, né, aproveitando essa gentileza aí, né, do Garamboni, de dividir um pouco a experiência dele, as visões de mundo, né, esses bastidores. Muito legal. Mas, enfim, a gente tem que encerrar, né, Falcão, né, Leonel? E agradecendo, cara, muitíssimo a participação de todos, né? Várias observações, lembretes interessantíssimos aqui. Eu acho que a gente conseguiu contemplar pelo menos a maioria. E eu queria fechar com
só com uma levantada de bola aqui da Vitória. Boa, Claro que, exatamente. Ótima levantada. Então sai que é sua, Garamboni. Não, a Vitória foi bem. Eu ia me despedir falando, olha, muito legal essa observação final do Vitória aqui, que ela gosta de pontuar que todas as alternativas assistem futebol e tal, mas a gente está falando um pouco de outras modalidades ou de esportes femininos também, ou modalidades não tão famosas, né? Que não recebem destaque da mídia tradicional. Vitória, esse é um problemaço, porque, assim, muitas vezes, né, a mídia tradicional ela tem lá a métrica dela, que às vezes ela mistura, né? É o grande problema que as pessoas às vezes não entendem, né? Você, numa televisão aberta, você tem a parte da redação e a parte da programação. Então, eu me lembro que durante anos as pessoas falavam assim, mas por que não transmite jogo do Botafogo e tal? E xingavam o jornalista. E o jornalista falava assim, pô, não tem nada a ver com isso. É a programação. Então, assim, tem setores diferentes, né? Na rádio, televisão e tal, papá. E mesmo assim, em períodos olímpicos, né? A gente teve transmissão de modalidades não tão famosas, né? O basquete, né? O vôlei foi transmitido muito, né? Ainda é no cabo e tal. E aí, Vitória, você levanta uma bola que realmente me preocupa. A partir do momento que as coisas começam a ficar mais fechadas e por demanda, não é? Eu vou pagar para ver o meu clube, eu vou pagar para ver o meu esporte, pode ser que se crie uma cultura de nicho que funcione para quem é popular. Mas para quem está precisando, né, de recurso de financiamento, pode ser super perigoso, né? Porque aí você vai defender apenas de quem gosta do teu esporte. Então, você vai chegar para o seu patrocinador e falar, eu tenho aqui 5 mil interessados. E fala, pô, é pouco. Quando, se você tivesse numa TV aberta, numa TV a cabo aberta também, digamos assim, você teria um número maior para mostrar. Então, Vitória, você levanta uma bola que, assim, que é traiçoeira. Tomara que não aconteça isso, mas a gente pode correr o risco de você criar vários nichos esportivos, né, e acabar matando algumas, não matando, mas assim, diminuindo o financiamento dessas modalidades. Beleza. Garamboni, uma última pergunta de mesa de bar. Seu pitaco para amanhã? Rapaz, eu acho que o Botafogo pode ter atrapalhado o título do Flamengo. Porque o Botafogo, ele, sem querer, ele criou um doping emocional no São Paulo, né? O São Paulo, em tese, chegaria lá, já classificado, com a campanha aqui decepcionante no final, mas agora você criou uma necessidade esportiva do São Paulo endurecer esse jogo contra o Flamengo, e, ao mesmo tempo, uma necessidade emocional, porque as pessoas estão falando, o São Paulo vai ser goleado, o São Paulo ficou horroroso, o São Paulo perdeu o Botafogo de forma vergonhosa. Então, em algum momento, talvez, os brios apareçam ali. Mas, assim, o Flamengo continua favorito, eu acho. E outra coisa que as pessoas estão esquecendo, né? O Inter tem que ganhar do Corinthians, né? Então, assim, se fala muito de Flamengo e São Paulo, mas o Inter tem que ganhar do Corinthians. E o Corinthians adora aprontar para cima do Inter, né? Acho que o Flamengo é favorito, mas não é aquele favorito assim, uau, 90% não. Acho que teremos emoções. Pintou bolinha. Pintou bolinha, maravilha, maravilha. Falcão. Não, só lembrando a todos, agradecendo a presença brilhante aí do nosso Garamboni, nosso Garamba, né? Lembrando a todos que a gente, essa mesa redonda que a gente participa hoje é um oferecimento do curso de comunicação estratégica no esporte. No nosso chat aí tem o link para o curso, mas é facilmente encontrável aí no Google, se alguém não tiver o link agora, quiser procurar depois, né? E eu passo aqui, eu acho que a gente pode pedir ao Leonel também para dar uma palavrinha aí final para a gente fechar aí o nosso bate-papo.
É isso. Obrigado, Roberto. Obrigado, Caralta. Obrigado a todos e a todas aqui presentes. O meu abraço especial para o Sidney Garamboni. Muito obrigado. Garamba, aprendi o seu apelido aí entre os mais íntimos. Muito obrigado, Garamba. Ótimo, ótimo. Na verdade, o apelido é Sidney Garamboni, o nome é Garamba. Boa. Maravilha. Obrigado, queridão. Muito bom, viu? Adorei. Creio que todos também adoraram aqui. Nosso bate-papo esportivo foi muito bom. Muito bom. É isso. Maravilha. Obrigado. Sob as bênçãos do Rei Pelé. Isso. Um abraço, gente. Valeu, galera. Tchau. Falou. Obrigado.